Vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Quinta-feira, feriado no Rio de Janeiro. Quem pode está curtindo, está aproveitando. Nós estamos aqui para falar de Vasco. Então já começa te pedindo seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, que você envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Desde que começou o assunto SAF no Vasco, a gente aqui no canal busca trazer bastante informação, notícias, palavras de especialistas para que você, torcedor vascaíno, fique a par do assunto e tire as suas próprias conclusões. Ontem à noite, no AVNews, o Flávio Dias trouxe a notícia de que existem pelo menos 2 grupos com carta assinada de interesse caso o Vasco realmente se torne SAF e isso seja aprovado. Um grupo árabe, dono de um grande banco norte-americano, e um grupo russo liderado por Roman Abramovich, que é dono da equipe do Chelsea. Nossos colegas aqui do Rio de Janeiro também já tinham falado sobre um outro grupo norte-americano, dono da equipe do Genoa, que fez uma consulta também para saber como fica a situação do Vasco quanto à SAF. A ideia inicial desses 2 grupos que o Flávio Dias trouxe a notícia é um aporte inicial aí de 100 milhões de reais para ser investido no futebol e um outro aporte maior de $1 bilhão para 30 anos aí de parceria e de acordo. Mas o que faria esses grupos internacionais se interessar nesse fundo de investimento do Vasco da Gama? O que são esses fundos de investimento? O que isso envolve? Nós vamos trazer agora a palavra do especialista Amir Somogh, que é especialista em marketing e gestão do esporte, que traz pra gente os detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. Olá, Jéssica, para mim é um prazer poder falar. Bom, fundos de investimento, o próprio nome diz, é um fundo que reúne investidores que aplicam recursos, entregam para um gestor, que é o dono do fundo, e esse gestor entrega de volta a rentabilidade, por exemplo, 10% ao ano, 15% ao ano. Então, o investidor que coloca dinheiro lá recebe o retorno sobre o valor investido. É assim que funciona um fundo de investimento. O que significa isso? Significa que um clube de futebol, como uma petrolífera, como uma emissora de televisão, tudo é negócio. Eles olham para o clube de futebol e analisam de onde vem o dinheiro do clube, aonde pode gerar retorno. Então eles olham para o Vasco e falam, nossa, o Vasco tem milhões de torcedores, uma marca valiosa, crescimento, né, de receitas, por exemplo, no digital. Com investimento e boa gestão, o Vasco pode crescer em receitas. Então essa é a grande pergunta. Por que um fundo de investimento se interessaria por um clube de futebol? Porque o clube de futebol tem enorme potencial de engagement, tem enorme potencial de geração de receitas para o dono do negócio. O clube é uma entidade política que tem que ganhar títulos, tem que subir de divisão. Já o time gerido por um fundo tem um foco no lucro, além do desenvolvimento de receitas, obviamente. Então, o objetivo é ter lucro com a operação do futebol. O que um Vasco, sem dinheiro, sem recursos, pode oferecer? Primeiro, a camisa, tradição, história, são ativos. Torcida, potencial de receitas de marketing. O que o Vasco pode gerar com a sua torcida no Espírito Santo, em Manaus, Brasília, não foi explorado. De repente, o investidor pode montar um time de marketing muito mais orientado para isso, muito mais qualificado, e fazer o Vasco faturar 400 milhões, e ele pagar o investimento dele com isso. E, obviamente, uma questão que sempre vai girar em torno do negócio futebol no Brasil, a venda de jogador. Comprar barato e vender caro. Lembra da Parmalat, da MSI. Então, o fundo de investimento também pode olhar para o Vasco e falar o seguinte, o Vasco tem uma categoria de base potente, é um dos clubes que mais investe hoje em categoria de base no Brasil, em termos de ativos. Pode ser que na mão de um grande investidor consiga colocar no Manchester United, no Chelsea, no PSG e pague essa conta rapidamente. Só para você ter uma ideia, os 400 milhões, né, do Cruzeiro, por exemplo, equivale a 70 milhões de dólares. É menos que a contratação de um jogador. Então esse é o potencial, na minha opinião, que o Vasco tem, como outros clubes têm, de se transformar em SAF e crescer muito em termos de retorno para o acionista que comprar os direitos do clube. É isso. Um abraço. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal.
tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altiman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimanproteção.org. Altiman, a sua necessidade é a nossa realidade. É claro que tudo isso gera uma euforia muito grande, e aí o torcedor começa a vislumbrar a possibilidade do Vasco ter mais uma vez uma máquina em campo, disputar títulos, alguém chegar com um caminhão de dinheiro, mas a SAF ainda está no plano de estudos. Vale lembrar isso, a KPMG e também o escritório de advocacia estão fazendo os estudos preliminares para montar um modelo de SAF que ainda não existe. É claro que a intenção do Vasco é ter uma SAF 100% do clube, mas existe sim a possibilidade, principalmente com esse interesse de investidores internacionais e nacionais, de que o Vasco fique aí com uma porcentagem um pouco menor, cerca de 80% da SAF, caso ela seja aprovada. Espera-se que isso seja concretizado já na primeira semana de março. Mas quais seriam aí os riscos desses fundos de investimento? De não atender às expectativas, não chegar à porcentagem combinada com esses investidores. Quem traz a informação para a gente e análise é o advogado Dr. Gustavo Lopes, que já participou com a gente aqui no canal falando sobre o assunto. Ele fala desses riscos. Uma alegria poder participar. Olha só, fundo de investimento não tem que ser bem-vindo, é um dinheiro novo, é o dinheiro que surge, é uma oportunidade para qualquer campo, especialmente para o futebol. A grande questão é, qual vai ser o papel exercido por esse fundo de investimento? Ele simplesmente vai investir e esperar um retorno e arriscar o dinheiro? Ele vai investir em um contrato com um retorno previamente estipulado? Ou ele vai investir para ter o controle? Então, as vantagens do fundo de investimento vão depender diretamente do papel que eles vão exercer no clube que eles eventualmente investirem. Então, se eles simplesmente investirem um capital e esperarem um retorno, se o retorno for positivo, eles vão manter o investimento, vão investir mais ou até satisfazer os benefícios com os lucros que obtiveram. Se eles não conseguirem receber o lucro esperado, eles podem vender os papéis se desvalorizarem. Eu penso que o investimento por fundos de investimento, que simplesmente investam, trazem menos riscos para o futebol e para quem recebe os investimentos em geral, do que aqueles investidores que vêm com a intenção de ter o poder de gestão. É claro que existe o risco, como em qualquer investimento, e a nossa função aqui é sempre trazer para você os dois lados da moeda, o ponto e o contraponto. Por mais que a gente opine, você, torcedor, tem que tirar as suas próprias conclusões. Claro que também internamente a oposição do presidente Jorge Salgado tem mostrado resistência sobre o assunto, sobre o Vasco realmente se tornar SAF. A política do Vasco sempre efervescente, inclusive hoje saiu no nosso AVCast um podcast sobre esse assunto, você vai lá e confira. E amanhã, às 10h30 da manhã, na Vasco TV, vai acontecer um debate, um programa de TV falando sobre esse assunto. Vão estar presentes aí o Roberto Duque Estrada, que é o segundo vice-presidente geral, e também o Zeca Bulhões, o vice-presidente de finanças do Vasco, esclarecendo algumas perguntas sobre a situação da SAF. Agora nós vamos falar do Campo e Bola, porque hoje saiu a informação dos nossos colegas lá de Porto Alegre de que o Vasco estaria ainda tentando um acordo com o Internacional, uma troca do Bruno Gomes pelo zagueiro Zé Gabriel. A gente foi atrás dessa informação com a equipe do Internacional, lá com o departamento de futebol do clube. Não tivemos a resposta até a gravação desse boletim do AV, mas a gente sabe que lá para o Inter a situação do Bruno Gomes esfriou, depois também o atleta ter optado por treinar em horários separados. Isso não soou muito bem para o Internacional.
Hoje está acontecendo nesse momento um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa. A equipe do Audax é o adversário do Vasco nessa atividade. Todas as informações você vai conferir à noite no Avenews com o Flávio Dias, sempre com muita notícia, vocês não podem perder. Eu vou ficando por aqui, o meu beijo e até a próxima!